Irmãos, hoje eu vim falar com vocês sobre como nós podemos avivar a nossa fé. E eu vou te mostrar aqui 3 coisas que estão impedindo você de ter mais fé em Deus, mesmo sem você perceber. Isso porque é algo muito sutil. Nós começamos a nos esfriar na caminhada com Deus de uma forma muito sutil, sem que nós percebamos, nós já estamos longe de Deus. Talvez você que está aqui me ouvindo, você até pensa que você está firme com Deus, mas depois dessa mensagem, muita coisa você vai começar a perceber e você vai ver que talvez você não estava tão firme como você achava, tá ok? Então, pessoal, antes de começarmos, eu quero pedir que vocês compartilhem esta mensagem, que vocês enviem para os seus amigos. Você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva. Você que não me segue no Instagram, no Facebook, corre lá também, porque eu quero te ajudar na caminhada todos os dias, tá bom? Irmãos, infelizmente, a grande parte das pessoas acham que desde quando elas entregaram suas vidas para Jesus, desde quando Deus entrou na vida delas, agora elas não precisam fazer muita coisa, basta ela continuar indo na igreja, basta elas continuarem acreditando no Senhor Jesus, em Deus, que tudo está resolvido. Mas não é assim que funciona, irmãos. O mundo espiritual, ele, vamos assim dizer, precisa de alguns códigos que você tem que usar esses códigos para você ter vitória. Você precisa fazer a coisa certa para que o resultado seja da maneira que você deseja, da maneira que Deus deseja para você. Amém? Então, muitas pessoas acham que a fé não se perde, mas basta você analisar a sua própria vida aí, você vai perceber que houve momentos na tua vida em que você tinha mais fé, você estava mais empolgado com as coisas de Deus, você tinha mais vontade de orar, não é verdade? Em algum momento você queria ler mais a Bíblia, você queria conhecer mais das coisas do Senhor. Em outros momentos você já não tinha muita força mais para buscar Deus, você já nem sabia mais se Deus existia ou não. Eu falo isso porque eu já passei por isso em alguns momentos da minha vida. Já teve momentos em que eu passei por tanta luta, irmãos, principalmente ali no começo da minha conversão, que eu cheguei a duvidar da existência de Deus. Eu comecei a duvidar das experiências que eu tinha tido. E eu comecei a achar que era coisa da minha cabeça. O diabo conseguiu por pouco me desviar dos caminhos do Senhor. Mas uma coisa que fez eu romper e vencer tudo isso foi a minha fé no Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de 1 João que a única coisa que nos dá a vitória neste mundo é a fé no Filho de Deus. Essa é a única maneira de você vencer o mundo, vencer o maligno, vencer as provações, as tentações. Amém? Então, se você analisar para a sua vida, você vai perceber que em vários momentos você esteve mais firme com Deus. Mas por alguma razão que talvez você nem saiba qual é, e é importante que você procure saber aonde foi que você caiu, para que você possa consertar esses erros e se voltar para a presença de Deus. Mas, irmãos, a grande verdade é que nós nos esfriamos na fé muitas vezes porque nós ainda estamos muito ligados aos nossos sentimentos. O ser humano, ele é sentimental, Deus nos fez dessa maneira. O problema, irmãos, é que a fé, ela não depende daquilo que nós sentimos, daquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos. A fé é algo que você está crendo, né? Assim como uma criança, é aquela fé de criança, né? A criança, ela sabe que o pai vai cuidar dela, ela sabe que a mãe vai cuidar dela, então ela tem uma certeza. Então, a fé, como a própria Bíblia diz, né? Lá no livro de Hebreus capítulo 11, a fé é a convicção de fatos que você ainda não está vendo, mas você tem uma certeza. Então a fé, irmãos, é algo que Deus coloca no teu coração, você tem que guardar isso. A fé é um dom de Deus. Deus coloca essa fé no teu coração, porque humanamente falando, racionalmente falando, você não consegue acreditar em um Deus que você não está vendo, você não consegue acreditar em um céu que você não chegou lá ainda, você não sabe como é, mas a Bíblia diz que pelo Espírito Santo de Deus nos é revelada todas essas coisas. A Bíblia diz em 1 Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas
Deus nos revelou através do Espírito Santo. É só você ler lá a continuação desse versículo. Diz que o Espírito Santo, ele nos revela estas coisas. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. E eu costumo dizer que a nossa fé é como uma planta, né? Se você não regar essa planta, se você não cuidar dela direitinho, essa planta vai morrer. Mas se você continuar regando ela, se você continuar colocando ali adubo para aquela planta, ela vai crescer e ela vai dar muitos frutos. Mesmo que pareça que está demorando, parece que essa plantinha sua aí está demorando a crescer, meu irmão, fique em paz, está tudo no controle. Se você estiver nos caminhos de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Se no seu coração você tem o desejo de estar mais próximo do Senhor a cada dia, de estar na presença dEle, pode ter certeza, Deus vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Amém? Até os momentos de aperto que você passa, até as dificuldades que você está passando, tudo vai contribuir para o seu bem. Glória a Deus. Irmãos, então agora eu vou explicar para vocês as 3 coisas, principais coisas que fazem você se esfriar na fé. A primeira delas é você ter conversas fúteis, certo? É quando você se reúne com aqueles seus amigos e vocês começam a falar de tantas coisas deste mundo, vocês começam a bater um papo ali sobre as coisas que estão acontecendo na política, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo mesmo, ou até mesmo no dia a dia das pessoas. Vocês começam com essas conversinhas que na verdade muitas vezes são saudáveis, mas se você não tomar cuidado, aquilo vai mudando a tua mentalidade, aquilo vai mudando a sua maneira de pensar. Meu irmão, quando você menos percebe, você já está mais frio, mais racional, e muitas vezes o inimigo é astuto porque ele usa pessoas bem intencionadas, pessoas boas, pessoas da tua família que querem o teu bem, mas elas vão chegar para você e vão dizer: seja mais realista, né? Para que ficar orando desse tanto? Para que ficar indo na igreja toda vez? Meu irmão, vai fazer a sua parte. Sabe, essas pessoas querem nos ajudar, mas elas não têm a mesma visão espiritual que nós. E aí elas começam a jogar sementes na nossa mente. Se a gente não tirar aquilo logo, aquilo vai dar frutos amargos na nossa vida. Por quê? Quando a gente passa um tempo conversando, né, sobre algo, sobre uma pessoa, aquilo vai enchendo o nosso coração. Tente imaginar aí, às vezes você está falando sobre alguém na rodinha de amigos ali, surge o fulano, mesmo que seja pessoas da igreja, viu, irmãos? Surge o fulano, o beltrano, alguém lá da igreja, vocês começam a falar daquela pessoa. Dependendo do que vocês falam sobre ela, vocês vão sentir raiva, vocês vão sentir inveja, vocês vão sentir ódio, vocês vão sentir ciúmes, tantas coisas. Ou vocês podem sentir amor, vocês podem sentir compaixão, a vontade de querer ajudar aquela pessoa. Vocês podem ficarem alegres ao lembrar daquela pessoa. Isso porque, irmãos, as nossas conversas, elas podem mudar o nosso coração. Guarde isso que eu vou te dizer. A conversa que você tem com as pessoas pode alterar o estado do seu coração, tanto para o bem quanto para o mal. E da onde que surge a nossa fé? Surge do nosso coração. Então, você precisa saber proteger o seu coração. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, o versículo 23, ela diz que se existe alguma coisa que nós devemos guardar e proteger muito bem, é o nosso coração, porque é dele que procede todas as fontes da nossa vida. Meu irmão, não tem como você guardar no seu coração o orgulho e ao mesmo tempo você querer ter fé. Não adianta você querer guardar a raiva e ao mesmo tempo você ter o perdão no teu coração. Não tem como. Você tem que fazer a sua escolha sobre aquilo que vai estar no seu coração. E eu vou te provar aqui agora que as conversas que você tem com as pessoas, elas podem sim te afastar de Deus, te desviar da fé. Preste atenção, lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 32 ao 34. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus.
Digo isso para a vergonha de vocês. Olha isso, irmãos, o que o apóstolo Paulo disse é muito sério. Em algumas versões está escrito assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Na minha versão aqui está, as más conversações corrompem os bons costumes. Nesse contexto aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o perigo de ouvir coisas que estão fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus. E ele disse que muitas pessoas ali não estavam acreditando na ressurreição de Jesus. E eles estavam dizendo assim, os mortos não ressuscitam. Não existe esse negócio, essa balela aí de ressurreição. Então vamos fazer o seguinte, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Tudo vai ficar por aqui mesmo, a vida é uma só, vamos curtir a vida. E aí o apóstolo Paulo disse, irmãos, não se deixem enganar. As más conversações vão corromper os bons costumes de vocês. E aí ele continua dizendo, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Meu irmão, esse é um alerta para mim, para você, você que quer estar próximo do Senhor, ter intimidade com Deus, você que quer derrotar o diabo, você precisa tomar muito cuidado nessa área da sua vida, tá bom? Cuidado com as suas amizades, com as suas companhias. Eu não sei quem são seus amigos, suas amigas, mas uma coisa eu posso te dizer, nem todo mundo que bate nas suas costas, diz que é seu amigo, está torcendo por você, tá bom? Muitos querem te afastar de Deus, muitos querem te desviar do Senhor, muitos fazem macumba, talvez você não acredite nisso, mas o mundo espiritual é muito real. As pessoas jogam pragas, as pessoas têm inveja de você, porque você agora está querendo andar nos caminhos de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Esses dias a minha esposa teve um sonho que eu estava no carro com ela e de repente algumas pessoas começaram a olhar para nós e elas começaram a ter inveja da gente. E isso foi no sonho da minha esposa. E aí no sonho começou a quebrar o vidro começou a ficar trincado. E a minha esposa pegou na minha mão e nós começamos a orar. E aí, no sonho, aquele vidro começou a se restaurar, começou a voltar ao normal. Irmãos, vocês não imaginam, muita coisa começou a acontecer em umas 2 semanas, irmãos. Olha, o pneu do carro furou, bateram no nosso carro, opressão maligna durante a noite, de madrugada. Nós começamos a repreender, nós começamos a orar todo dia. A gente já orava, né? Mas a gente começou a orar nesse sentido, sabe? Irmãos, graças a Deus passou, mas aí nós chegamos à conclusão, Deus nos deu essa revelação. Tinha pessoas desejando mal para nós, pessoas cobiçando as coisas nossas, e aí nós começamos a nos lembrar de algumas pessoas que fizeram comentários negativos. Você pode reparar aí, a pessoa, às vezes é até tua amiga, ela quer o seu bem, mas às vezes por alguma frustração que ela teve, ela quer que você experimente essa frustração. Isso é muito comum quando você vai construir uma casa. A pessoa, às vezes ela sofreu muito para construir a casa dela. Aí ela fala para você assim, você vai começar a construir? Pode preparar, vai sofrer. Teu casamento vai ser abalado, as coisas vão começar a dar errado para você, o dinheiro vai faltar. Você não sabe o que é mexer com pedreiro, você não sabe o que é mexer com obra. Você que aí já passou por isso, você vai concordar comigo. Olha lá, a Milly disse, pastor, é desse jeito mesmo, pastor. Entendeu, irmãos? A pessoa, ela se frustrou, aquilo ficou uma raiz de amargura, a pessoa tá triste, tá infeliz com aquilo, e ela vê você feliz, você prosperando, e a pessoa, ela solta palavras em direção à tua vida. Isso aí são sementes, e a Bíblia diz que quem lança sementes com a sua boca vai colher dos seus frutos. Está lá no livro de Provérbios. Então a pessoa vai colher tanto morte como destruição. E você que recebe essa palavra, se você não jogar fora isso, se você não repreender aquelas palavras, irmãos, aquilo pode criar raízes e te prejudicar. Então, realmente, sempre tem esses comentários. O Marco está dizendo aqui, ó. É verdade, pastor, sempre tem pessoas comentando sobre isso. E é isso, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado quando a gente comenta com alguém sobre alguma coisa, porque infelizmente as pessoas não desejam o nosso bem. Então, nesse caso aqui, as pessoas estavam corrompendo o povo de Deus, porque estavam dizendo, vocês ficam acreditando aí nessa ressurreição? Quem garante que vocês vão ressuscitar quando vocês morrerem? A morte é uma só, a vida é uma só. Não existe esse negócio de
querer viver com Deus, com Jesus depois desta morte aqui. Irmãos, isso estava corrompendo os bons valores no meio do povo de Deus. E aí, deixa eu te mostrar aqui uma ilustração. Uma vez eu estava orando e Deus me mostrou claramente como que acontece quando nós começamos a orar, a buscar a Deus. Quando você vai buscando a Deus, é como se você enchesse, vamos trazer aqui uma sacola. Imagine uma sacola, você está orando, você está enchendo aquela sacola. E aí você terminou de orar, você vai sair, você vai se encontrar com alguns amigos, você vai trabalhar, você tem que trabalhar, você vai envolver com as pessoas da sua casa, e aí de repente alguém faz um comentáriozinho, uma fofoca que seja, e você entra naquela onda, de repente é como se o diabo fizesse um furinho naquela sacola. E aí você vai, continua vivendo o seu dia ali, de repente alguém comenta, você viu a foto do fulano? Você viu tanto que aquela menina é vulgar? Aí você começa a ver aquela foto, você começa a cobiçar aquela pessoa, você começa a ouvir uma música sertaneja, um funk. Não vou falar aqui o que é pecado ou não, mas eu quero te dizer, tome cuidado com músicas mundanas, com pessoas que vão mudar a sua mentalidade. Aí você escuta mais uma música ali que não é de Deus, é mais um furinho nessa sacola. Você começa a pecar em pensamento, mais um furo, ou seja, daqui a pouco a sua sacola está vazia, porque você não vigiou. E quando Jesus estava no Getsêmani, ele falou assim para os discípulos: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus quis dizer? Olha, vocês já foram salvos, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Esse corpo que vocês estão habitando, ele ainda vai desejar coisas da carne. Então, vocês precisam vigiar e vocês precisam orar. Perceba que Jesus não disse, vocês precisam orar e depois vocês precisam vigiar. Não, vocês têm que vigiar. E, em primeiro lugar, é o primordial para a sua vida. Você tem que vigiar, porque senão você vai perder tudo aquilo que você conquistou. É por isso que às vezes as pessoas nos julgam, né? Às vezes eu procuro ficar mais calado, mais quieto, porque eu estou meditando nas coisas de Deus, eu estou protegendo meu coração, eu estou guardando a minha fé. E aí, a pessoa que fala demais, no livro de Provérbios mesmo está escrito em vários versículos que quem fala muito, peca muito. Pode prestar atenção, aquela pessoa que fala demais, fala o que não deve, fala algo que depois ela vai se arrepender, fala besteira, só fala coisas que são desse mundo. Então, procure ficar mais calado, mais quieto, e assim você vai conservando cada vez mais a sua fé. Amém? E vigie as suas amizades. Irmãos, a segunda coisa que eu percebo que nós estamos perdendo a nossa fé é quando nós paramos de orar. Quando você se relaciona com uma pessoa, o que acontece? Você se relaciona através da comunicação. Você conversa muito com aquela pessoa e isso vai estreitando o relacionamento, não é assim? Você vai se relacionando através da conversa que você tem, né? Por exemplo, quando você... Vamos trazer para a sua memória aí, né? Você tinha muitos amigos na sua infância, né? Aquele seu amiguinho de infância, eu tenho certeza, você conversava com ele todo dia. Eu tenho um amigo meu que todo dia eu saía assim, no quintal de casa, assim que eu acordava, eu nem tomava café. Eu saía ali, ele já estava em cima do muro, ele chama Carlinhos, ele já estava em cima do muro me esperando para a gente brincar. Foi o meu melhor amigo de infância, conheço ele até hoje, a gente tem uma amizade até hoje. Mas hoje eu já não converso mais tanto com ele. Então eu não sei muito sobre ele mais, eu não sei o que tem acontecido na vida dele, né? E talvez você está aí pensando, nossa, é verdade, aquela amiga minha, aquele amigo meu, a gente conversava muito. E naquela época que vocês conversavam muito, eu tenho certeza, vocês jamais imaginariam que um dia vocês deixariam de ser amigos íntimos. Isso porque, irmãos, porque quando você está ali conversando com aquela pessoa, aquele relacionamento está tão prazeroso, está tão fortalecido, mas com o passar do tempo, né, que é o problema, de repente você percebe que o relacionamento se esfriou. Você começa a se afastar da pessoa. É normal, irmãos. Vem a faculdade, vem o trabalho, vem a família, você casa, você tem filhos, você vai se distanciando daquela pessoa. Na vida com Deus, trazendo para a vida espiritual, é a mesma coisa. Vai surgir coisas neste mundo que você tem que fazer, porque nós não devemos ficar o tempo todo no monte orando. Não.
A gente tem que fazer a nossa parte. Mas o problema é esse. Você vai fazendo as coisas dessa terra e você vai parando de falar com Deus. Então, nós precisamos fazer o que tem que ser feito, inclusive a obra de Deus, mas não perder o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Amém? Eu quero ler para você uma passagem que mostra que Jesus, mesmo cansado, mesmo cheio de coisas para resolver, porque isso não é desculpa para nós. Ah, pastor, eu não tenho orado ultimamente porque está muito cansativo, eu tenho muita coisa para resolver. Irmãos, ninguém teve mais compromissos do que Jesus. E eu quero ler para você Marcos capítulo 1, o versículo 33 a 35, que diz assim, ó: Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Então aqui a gente percebe, irmãos, que Jesus, ele teve um dia muito atarefado. Ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele estava rodeado das pessoas, de multidões, mas quando chegou de madrugada, Jesus ele se retirou, mesmo quando ainda estava muito escuro, ele saiu de casa e foi para um lugar deserto para orar. Olha que exemplo, irmãos, que nós temos aqui. Nós precisamos criar uma rotina de oração. Você que tem muitas coisas para fazer, se você não orar, o seu relacionamento com Deus vai se esfriar. Não tem como, irmãos. Você pode estudar muita Bíblia, você pode ir na igreja muitas vezes, mas se você não criar o hábito de falar com Deus pessoalmente e ter principalmente um momento a sós com o Senhor, o seu relacionamento com Ele vai se esfriar, tá bom? Olha aqui, o Donato está dizendo, pastor, realmente está ficando muito difícil viver neste mundo, as coisas de Deus estão ficando como loucura e as pessoas estão cada vez mais entretidas, né? É impressionante, irmãos. É muito difícil você manter a fé nesse mundo que tem o brilho do pecado, tem o brilho do prazer, das coisas maravilhosas, né, que esse mundo oferece, porque o mundo tem coisa boa, irmão. Só que a Bíblia diz que delícias perpetuamente é só na presença de Deus. Foi o próprio Davi que disse, né? Na presença de Deus existe delícias perpetuamente. Então, é na presença do Senhor que o nosso coração se preenche. Ele se enche da presença e da alegria e da paz. Você que quer ter uma mudança de vida, nós vamos orar daqui a pouco, tá bom? É isso aí, a Nai Montemor. Nós precisamos orar com persistência. As coisas não estão fáceis. Meus irmãos, a segunda coisa então é você orar mais. Você parou de orar e talvez por isso você não está conseguindo manter a sua fé. A terceira coisa que esfria a nossa fé é nós não termos contato com a Bíblia. Eu não estou querendo dizer que que você tem que ficar lendo a Bíblia. Não, você tem que ter o contato com a Bíblia. Ter um contato com a Bíblia é mais do que ler a Bíblia. É você ouvir também a palavra de Deus, é você ouvir pregações, é você meditar na palavra e é você também colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Tem muita gente que não sabe ler, tem muita gente que não tem facilidade para ler a Bíblia, mas o pouco que ela sabe, ela absorve, ela memoriza aquilo e ela coloca em prática. Esse é o principal, né? Eu não sei se você se lembra aí de algum filme que você assistiu e aquilo mexeu com os seus sentimentos, né? E aí depois passou o tempo, você se esqueceu até que alguém te convidou para assistir aquele filme. E aí quando você assiste, novamente vem aquele sentimento, não é assim? Ou talvez você recebeu uma notícia triste e você ficou muito mal, muito abalado, foi uma fase muito difícil da sua vida. Mas o tempo passou e você se alegrou novamente, você saiu, né, daquele momento tão difícil e você já estava bem, até que alguém trouxe de novo aquela lembrança para você daquele momento difícil, ou alguém que te feriu e aquilo, de novo, aquela tristeza veio no seu coração, né? Isso acontece, irmãos, porque toda vez que a gente se lembra de algo, é despertado em nós os sentimentos. Toda vez que você se lembra de alguma coisa, vai te despertar um sentimento de saudade, um sentimento de medo, de raiva, um sentimento de amor. Então, toda vez
em que você se lembra de alguma coisa, vai despertar um sentimento. Por isso que você precisa ler e meditar na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, ela tem muitas histórias, ela tem muitos ensinamentos que quando você lê a Bíblia, desperta em você esse sentimento. Nossa, eu vou vencer, Deus é comigo, e você começa a ter muitos sentimentos bons ali, né? Lembrando que a nossa fé não se baseia nisso. A fé, se você estiver sentindo bem ou sentindo mal, você tem que continuar acreditando. Mas os sentimentos também são importantes, porque se você estiver se sentindo mal, você vai ficar muitas vezes debilitado, sem força e até mesmo sem fé. Então, você tem que sim alimentar os seus sentimentos, né? E nada melhor do que alimentar isso com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai renovar as tuas forças. A Bíblia diz que quando o povo ali estava reconstruindo os muros junto com Neemias, ele percebeu que o pessoal estava ficando abatido, cansado, e ele disse: não desanimem, porque a alegria que vem de Deus, ela é a nossa força. Então, você precisa da alegria do Senhor, você precisa se lembrar daquilo que te dá esperança. E é por isso que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente escuta pregações, a palavra de Deus, irmãos, aquilo revigora a nossa alma. E a nossa alma também é importante. Nós somos um espírito, habitamos em uma alma e nós temos um corpo. Então, a sua alma é onde estão as suas emoções, seus sentimentos, é onde você consegue sentir a presença de Deus ou você consegue perceber que você está se esfriando. Então, você precisa não apenas também saber sobre a Bíblia. Não adianta você pegar agora e começar a ler a Bíblia só para ter um conhecimento. Não, é para você também se lembrar, você ativar esses sentimentos dentro de você e você se encorajar de novo, porque senão o mundo vai tirando isso de você. Todos os dias eu percebo que nós passamos por diversos tipos de sentimentos, mas se você reparar, a maior parte são sentimentos negativos, são sentimentos que vêm deste mundo. E eu costumo dizer o seguinte, que este mundo ele está contaminado pelo pecado. Então, é como se o ar deste mundo estivesse poluído. E você vai respirando esse ar poluído o tempo todo. Você querendo ou não, você está nesse mundo e esse ar está poluído. Mas quando você começa a meditar na palavra de Deus, quando você começa a orar, você começa a conversar com pessoas de Deus, você começa a respirar um ar puro, um ar que veio de Deus, do próprio Deus, soprando em nós. E então, irmãos, você começa a sair daquela vida turbulenta, aquela vida oprimida por este mundo, e você começa a desfrutar de uma vida que Deus tem para você. Amém? Então, esse é o tripé que você tem que ter na sua vida. Você tem que conversar com pessoas de Deus, tomar cuidado, vigiar muito com as suas amizades. Você tem que orar e você tem que ter um contato com a Bíblia. Seja ouvindo a palavra. É por isso que todos os dias, às 5 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu coloco orações no meu canal do YouTube para te fortalecer. E à tarde, às 4 horas da tarde, eu coloco uma mensagem de fé. Então, tudo isso, irmãos, é para que você comece a respirar o ar puro, a presença que vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os seus olhos e nós vamos buscar a presença de Deus. Não importa o que você está passando, Deus, Ele tem uma saída. Deus está no controle. Às vezes Deus vai deixar até o inimigo parecer que está vencendo, mas na verdade Deus sabe o momento certo de agir e o inimigo vai ser envergonhado. E pode ter certeza, o mal nunca vence o bem. Quando você está firmado com Deus, você é mais do que vencedor. Já está decretada a vitória por você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que nós ouvimos a Tua palavra. Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui comigo. E eu quero te pedir, Senhor, que neste momento o Senhor nos atraia para a Tua presença. Meu Pai, o inimigo tem se levantado, o inimigo tem trazido pensamentos de morte contra a vida de muitos que estão aqui me ouvindo, Senhor. O diabo tem tentado, ele tem trazido medo, ele tem trazido desesperança, desespero.
mas nós estamos usando a nossa fé agora. Senhor Jesus, eu te peço, acampa os teus anjos ao nosso redor. Coloca a tua presença, Pai, na nossa vida, Senhor. Derrama do teu bálsamo, Senhor. Oh, Deus, nós queremos sentir a tua paz, a tua alegria. Senhor, nós não queremos mais viver neste mundo sem estar conectados contigo. Meu Pai, nós ouvimos a tua palavra. Pai, nós ouvimos a tua palavra e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra, a mensagem de Cristo. Senhor, eu creio que Jesus já venceu este mundo, Jesus já venceu toda a obra do diabo contra nós, toda a obra de macumba, de feitiçaria já caiu por terra, em nome de Jesus. E eu creio que o nome dele está acima de tudo, acima dos nossos medos, acima das nossas doenças, acima de tudo o que hoje tem tirado a nossa paz. E é no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal, nós cancelamos toda a obra do mal contra a nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, venha ao nosso encontro, defende a nossa causa, Senhor Jesus. Tantas pessoas aqui deixando o seu pedido de oração, pessoas que estão oprimidas pelo maligno. Senhor Jesus, coloca a tua mão de poder. Não é na nossa força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós temos a vitória, que nós vencemos as mentiras do diabo. E eu te peço, Senhor, comece a revelar a nós os teus planos, comece a nos encher com a tua presença, com a tua glória, Senhor. Comece a nos renovar, Pai, porque nós precisamos de ti mais do que tudo. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer, nós não podemos dar frutos. Por isso te pedimos, Jesus, fica conosco e nos fortaleça. É em teu nome que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, eu quero te dizer, você pode se sentir fraco, derrotado, você pode se sentir a pior pessoa, mas a sua fé é o que vai prevalecer. Tenha fé, creia na palavra de Deus, porque Jesus disse que se você crer e não duvidar no seu coração, você vai dizer para este monte, saia daqui e vai para lá, e ele vai te obedecer. Então, meu irmão, alimente a sua fé a partir de hoje. Se possível, faça um jejum, comece a buscar mais a Deus, comece a ouvir mais mensagens, pregações, e vocês estarão cada vez mais conectados com Deus. Estar conectado com Deus, irmãos, não significa que só porque você está indo na igreja, só porque você está fazendo uma obra de Deus, não significa isso. Tem muita gente que está fazendo a obra de Deus aí, mas está desconectado com o Senhor. Já se perdeu na caminhada. Irmãos, se nós não nos voltarmos diariamente para o Senhor, nós vamos nos perder. Nós vamos nos esfriar e não é isso que o Senhor deseja. Então a principal coisa é você manter esse relacionamento íntimo com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço aí para o missionário Gessé, que tem pedido oração pelas Filipinas. E muitas vezes, né, a gente fica focado tanto na nossa vida, mas a gente se esquece. Tem muita gente passando por lutas aí, muita gente sofrendo, e o missionário Gessé tem feito um trabalho maravilhoso ajudando essas crianças. E você que é membro do meu canal, você já tem contribuído diretamente com esse ministério. Amém? Pesquise no Instagram Gessé Andrietti, com 2 T's e com 2 I. Gessé Andrietti, tá bom? Que Deus abençoe, irmãos. Um grande abraço e eu quero agradecer a cada um de vocês aí que estão comigo diariamente. Tamo junto, irmãos. Juntos nós somos muito mais fortes. Amém? Um grande abraço aí. Fica com Deus.